Ok? Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Fábio Moraes, sou agrônomo e fundador da Universidade Orgânica. E o que é a Universidade Orgânica? A Universidade Orgânica é uma iniciativa que eu criei, sou fundador, né, sobre educação agroecológica. Nosso sonho grande é mudar a forma de fazer agricultura em nosso país, produzindo pessoas e comida de verdade. Então, todo mês a gente tem uma série chamada Bate-Papo Orgânico. E hoje é o nosso terceiro bate-papo orgânico. A gente recebe aqui a Miriam Silva. Tudo bom, Miriam? Tudo bem, boa noite, Fábio. Boa noite a todos os nossos amigos. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre homeopatia, ok? É uma honra muito grande, um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite. E eu gostaria de saber se todos estão vendo e ouvindo bem. Gostaria que dessem um ok. Aí, se por um acaso estiver tudo certo, né? Gostaria também para que as pessoas que estão na sala, elas colocassem de que cidade são, alguma coisa assim nesse sentido, para que a gente possa ter uma ideia de quantas pessoas estão, de onde elas são, né? E a partir de agora, eu e o Fábio, nós estamos aqui a postos para saber quais são as perguntas que vocês quiserem fazer. Já podem deixar online que daqui a pouco nós vamos responder, né? Eu só vou explicar um pouco como funciona. Ok. Você tá vendo aí a nossa palestra numa sala virtual. Logo aqui embaixo, é uma área de comentários, né? E só por essa área de comentários que a gente vai, eu e a Mira, a gente vai responder as perguntas de vocês, ok? Então, além disso que a Miriam falou, eu quero saber também se a imagem está boa, se o som está bom. Se não estiver bom, a imagem não estiver boa, reduz a resolução, porque pode ser a conexão da sua internet. Só para a gente ir alinhando aí a questão tecnológica, para a gente ter uma maior qualidade na palestra da Miriam, que ela é bastante competente aí na área de homeopatia, que a gente vai aprender muito. Eu também não sei muito, Miriam, na área de homeopatia, estou aprendendo muito com você, nos preparativos, né, da nossa palestra. Até agora, são 30 pessoas já até agora, inicialmente na sala. Eu quero agradecer essas pessoas. Eu vou ver aqui agora quem está na sala, né? Um momentinho só para a gente ver aqui quem está na sala, se está bem a voz, né? O vídeo, para a gente começar realmente. Então tá. Enquanto isso, deixa eu tirar um pouquinho meu óculos. Ok. Vamos lá. Vou explicar uma coisa para vocês. A G Inácio, que vai estar aí conversando com vocês, é filha da Miriam. Ela vai estar aí disponibilizando aí também alguns bônus para vocês durante a palestra, não é, Miriam? Sim, o bônus é o e-book Homeopatia e a Filosofia de Cura. Todos os participantes, a partir do momento que entrarem na sala da palestra, já serão presenteados com esse e-book na sua segunda edição, né? A Ginácio vai estar cuidando ali do bate-papo. As pessoas que se inscreveram e que efetivamente entraram na sala, elas já, só o fato de estarem na sala, já vão receber o e-book. Gostaria também de agradecer a participação do meu esposo, Roberto Inácio, que também, sem ele, a gente não teria feito essa tecnologia aqui em casa, toda especial, para que pudesse ter um bom trabalho, né? Deixa eu ver quem está aqui. O Antônio Ducati, de Tupéva. Erni Paulo. O Erni Paulo desde o comecinho e da Universidade Orgânica, vem seguindo a gente. Fernando Crispim, de Goiás. A Maria Viana. Elcio Mota, Universidade Federal da Fronteira Sul. Não sei onde que é, deve ser no sul do Brasil, né? Sim. Nayara Valim, isso. Gleice Sante, Cruz das Almas, Bahia, olha só, lá da Bahia. Beleza, Bahia, gente da Bahia, gente do Sul, que bom. Vanderci Torres, trabalha com acupuntura, olha só.
Olha, acupuntura. Acupuntura com agulha ou sem agulha? Por favor, responda aí. Responde Que tipo de aí, Vanderci Torres. acupuntura? Vanderci. Nilson Pontes falou que está ouvindo bem, legal. Elcio Mota. Ok. Wilson Pontes, de que cidade? A gente gostaria de saber também a cidade a que vocês pertencem, né? Isso. A Silvia Costa, Ok, Silvia Costa. Divinópolis, Minas Gerais. Lá tem gente de todo Olha, lugar. Minas Gerais, tem gente de Minas Gerais também. Que A bom. Carla Israel, Maria Gomes Celestino, de Brasília. Brasília, olha, nós estamos com Brasília também. Lilian Lial, não tô, Lial de Castro. Castro. Alan de Marcos também acompanha a gente há muito tempo aqui na Universidade Orgânica. Ele é Tem gente professor. do WhatsApp também, né? Que pelos nomes, alguns eu conheço. Isso. Isso. Que já são meus Tem aqui. amiguinhos. Isso. Muita gente do WhatsApp. Isso. Você quer começar, Miriam? Vamos começar? Em respeito às pessoas que chegaram na hora. Exatamente. Quero também agradecer as pessoas que já antecipadamente fizeram o seu comentário no Facebook e gostaria também de agradecer aquelas que já fizeram as perguntas, né? É muito importante, porque daí a gente tem uma ideia um pouco melhor do tema, das coisas que a gente vai falar, de que coisas a gente vai poder falar. Isso só enriquece o nosso trabalho, né? Eu gostaria de dizer que, agora eu vou colocar o óculos para enxergar um pouquinho mais, muito bom. Eu gostaria de dizer eu esqueci de falar, né, da equipe técnica, gostaria de dizer uma coisa muito importante, que meu esposo, além de ser o meu marido, ele também é meu coach. E eu ia deixar para dizer isso no final, mas eu resolvi falar agora, porque se hoje eu estou aqui fazendo essa palestra, fazendo esse trabalho, estou aqui em Ribeirão Preto, é por conta do meu trabalho de coach que eu fiz com ele, né? Então, mais uma vez, agradecer, e a família é realmente o nosso esteiro, é onde a gente aprende e onde a gente ensina, e também eu, de minha parte, como terapeuta homeopata, atendo a minha família também. Então, a gente faz uma troca aqui em casa. Hoje, particularmente, eu estou aqui como terapeuta homeopata, falando sobre homeopatia. A minha formação, desde 1983, é como psicóloga, atuo como psicóloga até o presente momento, mas aqui eu sou terapeuta homeopata. Então, eu gostaria de avisar, de comunicar às pessoas que aqui o trabalho é basicamente terapeuta homeopata. Também tem uma outra especialização, que é em acupuntura quântica, e por isso eu perguntei sobre o Vanderci, se você estiver na sala, Vanderci, de que linha? Se é com agulha, se é com cristais, como que você trabalha? Com semente? Então, é importante demais a gente saber que tipo de acupuntura você faz, né? Esse trabalho da acupuntura, ele também contempla, de uma certa forma, a necessidade do trabalho com a radiestesia. E alguém lá me perguntou no Facebook, ou não, foi no WhatsApp, coisa que depois a gente vai conversar a respeito, né? A gente pode começar apresentando o primeiro slide, Fábio, que ele diz um pouco como é que a gente vai trabalhar hoje, né? Primeiro, que é a minha explanação, né? Me formei pela Universidade Federal de Viçosa, então aqui já tem o símbolo do similia similibus curantur, que é o semelhante cura o semelhante, que é a frase do Hahnemann, né? Pode passar o segundo. Então, a nossa forma de condução da palestra hoje, primeiro a nossa apresentação, que já aconteceu, a apresentação do nosso trabalho, responder as perguntas do Facebook em seguida, né? Depois nós vamos responder as perguntas do chat, que forem feitas. O e-book
dos participantes que já estão sabendo que vão ganhar um e-book, que é o seu presente. E depois, no final, nós vamos falar de uma oportunidade especial, né? E, aliás, duas oportunidades especiais para as pessoas interessadas que estiverem aqui na sala. Pode passar. Hahnemann definiu a homeopatia em 1796, né? Ele se baseou a sua lei dos semelhantes, que foi citada por Hipócrates em 450 a.C., né? Então, ele foi estudando e procurando verificar onde estava essa forma de conhecimento. A gente cabe lembrar aqui, contar um pouquinho da história. Pode voltar para cá para a gente conversar. Ah, tá. Não, para mim. Isso. Uhum. Aí a gente vai se acostumando com a nossa troca para lá e para cá comigo. É isso. O Hahnemann, ele era um médico, então a gente precisa esclarecer. Eu tenho agora de memória algumas informações e vou passando. O Hahnemann era um médico e que não concordava, na época, com a maneira como eram feitos os tratamentos com as pessoas. E ele, num determinado momento, ele abandonou a medicina, desgostoso, e quando, num dia, trabalhando numa biblioteca, ele encontra algum material que lhe chamou a atenção, e aí ele teve esse insight de buscar esse conhecimento, de que haveria talvez a possibilidade do semelhante curar o semelhante. Foi com o elemento quina. Então, ele passou a estudar essa planta, e foi assim que ele descobriu essa resposta, ligando com 450 a.C. Pode passar o próximo slide? Uhum. Aí a gente vai se adaptando aqui. A homeopatia, é importante que a gente entenda como que a homeopatia ela trabalha no nosso organismo, como que ela funciona. Ela funciona da seguinte forma, e foi assim que o Hahnemann experimentou. Então, se uma pessoa sã, ela ingerir doses tóxicas de certa substância, irá apresentar sintomas, essa pessoa irá apresentar algumas características da doença que uma pessoa doente acaba se curando. Se, por outro lado, essa substância, que é uma substância que causa esses efeitos numa pessoa sã, ele vai ser introduzido, isso já é do próximo slide, vai ser introduzido numa pessoa que tem aquela doença, com aquelas características, então ele acaba se curando. Pode passar o próximo, Fábio. A pessoa acaba se curando. Vou passar agora, tá? Tá ok. Com aquele elemento. Passou aí? Ainda não. Não, né? Passar agora. Ok. Um momentinho só. Não, está passado sim. Então, a pessoa acaba se curando por conta. Isso. Deixa eu ver Voltou aqui. para a câmera. Voltou? Você quer ajuda? A gente tentar por aqui? Não. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora foi. Agora foi. Tá, vou passar, tá? Pronto. Tá bom. Isso. Se, por outro lado, essa mesma substância ela for preparada homeopaticamente, de acordo com a necessidade da pessoa, e aí ela for dada para uma pessoa enferma, então, automaticamente, ela vai, aos poucos, curar essa pessoa. Pode passar o próximo? Pode.
Você quer que eu passe por aqui? Você acha melhor? Ou a gente, aqui ao vivo e a cores, a gente faz assim mesmo, né? Então, a gente vai experimentando a maneira de passar. Quer que eu tente por aqui? Um momentinho só que está dando um probleminha aqui que eu vou resolver agora. Aí. Pronto. Pronto. Então, a gente precisa se lembrar, é que o slide ajuda muito por conta da explanação e que aí a gente se lembra do que tem que falar. Então, a gente tem que se lembrar que o conhecimento da homeopatia, ele vem já de muito tempo. Aí o Hahnemann foi buscar no Oriente essa linha de tratamento e ele entendia que no Oriente também se tratava o ser humano de forma integral. E foi assim que ele começou a se empolgar um pouquinho mais e ficar mais feliz de encontrar uma repercussão, um eco naquilo que ele pensava, né? Existe também uma outra linha de tratamento, que é a linha que procura o sintoma e não a causa, que é a linha galênica, que é ao contrário da linha homeopática, que é a linha que trabalha a causa. A linha galênica vai trabalhar onde está o sintoma. Então, eu tenho uma coceira na pele, eu vou lá trabalhar aquela coceira da pele, não importando saber, por exemplo, de onde é proveniente essa alergia, né? E foi assim, a partir dessa linha galênica, que surgiu a medicina alopática, a partir também da chegada da farmácia, das grandes indústrias farmacêuticas. Pode passar o próximo. Uhum. Eu coloquei lá no slide dizendo que tanto a alopatia como a homeopatia, se elas trabalhassem juntas, seria uma maravilha, por conta que elas são complementares. Hoje a gente sabe que, em termos de diagnóstico, a alopatia, a medicina tradicional, ela é fantástica. Então, nós precisamos nos dar as mãos, as duas formas de tratamento, para que haja um progresso, né? A gente precisa pensar nisso. E uma coisa que me move a fazer essas palestras e a explicar sobre a homeopatia é o fato de mais pessoas poderem, hoje, através desse veículo maravilhoso, eu estou aqui podendo falar sobre a homeopatia para muitas pessoas. Isso é uma coisa maravilhosa, porque quanto mais pessoas souberem a respeito, é melhor. Eu entendo isso um pouco como minha missão. E como missão, estou aqui fazendo meu trabalho, né? Eu acredito que mais importante do que poder tratar é poder difundir essa forma de tratamento, né? Pode voltar um pouquinho? Ah, tá. Então, o próximo seria esse que você colocou mesmo, né? Tá, ok. Tá, o próximo é esse aqui. É que eu Pronto, divaguei isso. falando da minha missão, né? Mas é muito importante que as pessoas também entendam isso, né? A nossa civilização, devido à forma de trabalhar com as doenças, ela acabou herdando 3 males: a sarna, a gonorreia e a tuberculose. Os 3, eles tinham uma forma de tratamento, ou através de enxofre, ou através de banhos de sangria, e eram sistemas muito sofridos, né? E com a chegada da medicina alopática, com a indústria dos antibióticos, antibióticos, o nome já diz, houve a supressão dessas doenças que geraram todas as demais que nós temos nos dias de hoje. Então, de supressão em supressão, a gente vem vivendo hoje, nos nossos dias, sofrendo essas dificuldades. Pode passar o próximo. Ok. Pela terapêutica alopática,
A intenção é destruir, inibir os sintomas, substituir ou suprimir, né? E pela homeopatia, é uma reação que a gente sabe que busca os recursos internos dentro do organismo da pessoa. Ela provoca, no sentido positivo, o organismo para reequilibrá-lo, né? Devemos comunicar que a origem da preparação dos remédios é animal, vegetal ou mineral que é extraído dos três reinos. E a homeopatia, ela cuida tanto do ser humano como dos animais, das plantas, do solo, das águas. Então, são importantes essas colocações aqui que eu estou fazendo. Eu sei que hoje nós temos amigos na sala que têm mais conhecimento além desse que eu estou passando, mas é importante que todos nós tenhamos uma única linguagem. Então, por isso mesmo, essa primeira palestra, ela vem sendo apresentada desde o início para que nós possamos acompanhar o raciocínio, ok? Pode passar. Os cuidados que se deve ter ao atender o nosso cliente, né? Eu vou falar com relação ao atendimento, o espaço lá de atendimento, na sala de atendimento, definir com clareza e com detalhe os sintomas. Então, é necessário que o cliente ele me diga com maior clareza possível o que ele está sentindo. Por exemplo, vamos dizer, uma dor. A dor, que tipo é? Ela pica, queima, arde, ela é pulsante, de que jeito que é essa dor, né? Então, preciso dessas definições. Detalhar os sintomas mentais, emocionais e energéticos. Então, o que você pensa a respeito, como você pensa, os pensamentos que você tem tido, que tipo de coisa te passa pela cabeça, né? As emoções, o que você sente, o que você tem sentido, né? E os energéticos assim, por exemplo, como ser alguma coisa, como se fosse o que você tem, que tipo de impressões que você tem. Então, isso é importante demais que a gente esmiúce para poder ter uma noção do que se passa com o nosso cliente. É importante demais abandonar os preconceitos quando se está com o cliente, por conta que, na tomada de caso, muitas vezes, a pessoa tem uma sensação de uma esquisitice, ou seja, qual coisa for, e ela precisa me contar, porque muitas vezes, na hora de fazer a repertorização, ou seja, o levantamento dos sintomas que a pessoa apresenta, tem algumas esquisitices por lá, e eu preciso dessas informações, né? Eu falo esquisitice porque é muito fácil da gente entender. Tem gente que tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo que já me aconteceu lá no espaço de atendimento. A pessoa tem a mania de tirar o cabelo e comer a raiz. O outro tem a mania de roer a unha. São as esquisitices. A gente vai encontrar diversas coisas acontecendo e nossa mente tem que estar muito aberta, né? Para receber todas essas informações. Hahnemann fala muito sobre a arte de curar. Então, ele diz que somos artistas da cura, né? Nesse sentido, eu entendo perfeitamente o quanto de abertura temos que ter em nossa mente para poder receber o nosso cliente. As dores, os sentimentos e as angústias também são necessários que sejam detalhados. Doenças e sintomas da família, né? Doenças da infância, doenças da família, também na infância da família, ou do que a pessoa morreu. Todo tipo de informação para o terapeuta homeopata é importante, né? Sentimento de qualquer natureza, toda espécie. Os medos, os traumas, os sustos, tanto na família como na história da pessoa, sensações, às vezes uma pessoa tem uma dor, já me aconteceu isso também, ela tem uma determinada dor, ou um determinado sono, uma sonolência, em determinada hora do dia. E ela não entende por que ela tem
Então, quando você vai perguntar qual foi o horário que você nasceu, né? Já aconteceu. E nessa pergunta, eu descobri que a pessoa tinha nascido exatamente, o parto dela tinha acontecido exatamente naquela hora. Então, provavelmente, houve um registro do, do trauma no momento do parto, e isso fica incomodando muito tempo a pessoa, por muito tempo. Então, aí é que nós vamos descobrir o que está acontecendo, né? É a hora que a gente descobre que aquele problema que ela tem, ele é oriundo de uma dificuldade no parto, né? O que mais que a gente pode falar a respeito? Eu posso falar também o seguinte, que existem sinais e sintomas, né? Sintomas são aqueles que o cliente nos traz. E os sinais são aqueles que a gente observa. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um tique, ou ela pode ter um comportamento que chama a atenção no momento da tomada do caso, no momento da visita no nosso espaço de atendimento, e aí a gente observa. Então, os sintomas são aqueles que o cliente me conta, e os sinais são aqueles que eu vejo. A pessoa se senta de uma posição diferente, ou ela tem uma postura diferente, ela tem um gestual característico. Eu preciso ver, por exemplo, como é que é a cor da pele dessa pessoa, se ela tem algum problema nos dentes, preciso ver como é que é a língua da pessoa. Então, todas essas coisas fazem parte da tomada de caso. Eu acho que é isso. Então, vamos... Isso, Miriam? Pode perguntar. É isso? Tem mais alguma coisa? Não, pode passar para o próximo. Tá. A gente está tendo algum problema. Você quer responder alguma pergunta aqui do pessoal agora? Vamos responder? Está tendo problema na exibição dos slides? Isso. A gente pode ver se a gente consegue por aqui. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho só. Eu não sei, aqui, se eu quiser, eu compartilho. Então, mas ainda não estou compartilhando, né, nesse momento. Só um minuto, já vou. Você está me vendo, né, Fábio? É isso? Isso, tá ok aqui. Tá ok. Então, vamos lá. É a minha câmera aqui que deu problema. Ok. Então, Tá? tá bom, não tem problema não. Agora eu vou passar para o próximo slide. Então, eu já passo, agora eu vou compartilhar. Compartilhar onde aqui? Aí você pode compartilhar por aí mesmo, porque aqui deu problema. Tá bom, ok, não tem problema. Minha câmera parou de funcionar. Tá bom, aqui. Ok, aí depois é só passar, né? E quando eu quiser passar para ficar meu rosto... Isso, compartilhou. Que ótimo. Uhum. Tá ótimo. Então, a gente vai falar como é que funciona a dosagem e a potência, né? A homeopatia ela é individual e intransferível. É importante que vocês saibam que a homeopatia é para cada um. Não posso, por exemplo, a homeopatia fez bem para mim, eu vou dar para o meu irmão, ou para minha tia, ou para o meu tio. Não funciona assim, né? Funciona aqui, aquela homeopatia, naquela dosagem, é para você, né? Só um minuto, agora vamos voltar, que eu preciso retomar o compartilhamento. Eu interrompi para que as pessoas me vissem. Agora... Então, quando eu quero interromper, eu pode compartilhar. Quando eu quero interromper, eu posso ocultar, por exemplo, eu volto para mim. E quando eu quero retomar essa parte da tela, você tem que ir dentro do navegador e pedir de novo. Tá bom. Então, outra coisa que é importante e que a gente precisa falar a respeito, que a homeopatia ela deve estar com o seu próprio conta-gotas. Algumas pessoas, eventualmente, vão pensar que, então, tira daqui, pega o conta-gota, coloca no outro vidro e assim vai. Não. Cada homeopatia tem que ter seu próprio vidro, seu próprio conta-gotas,
e ela não pode ser misturada, certo? Somente com a indicação do terapeuta, homeopata, que vai pedir para colocar no mesmo copo, ou vai pedir para tomar separado. Então, por favor, não façam essa mistura. Outra coisa, a forma de administração também é específica. Muitas vezes eu posso pedir para a pessoa tomar por uma semana, e depois eu peço para que essa pessoa ela pare essa semana ou 15 dias. Então, a gente vai depender do que está acontecendo, de como o quadro da pessoa está evoluindo. Outra coisa, a forma de administração, ela é específica para cada pessoa. Eu falei, a recomendação, ela precisa ser obedecida, e esses homeopáticos, eles devem ser guardados longe de equipamento eletrônico e cheiro forte, ou calor e tudo mais, né? A recomendação, ela depende do terapeuta e da linha da dose única, né? Que o homeopata vai passar. Da gravidade maior ou menor em cada caso. Porque aqui eu vou contar uma história. Tem uma pessoa que, estudando com a gente, fez o curso, e ele resolveu experimentar a dose única. Em determinado momento, ele precisava trabalhar suas emoções, e ele tomou uma única dose, numa determinada potência, de uma homeopatia chamada Inácia Amaro. E aí ele falou, bom, vamos ver o que acontece. Ele teve os mais diversos sintomas, teve diarreia, teve ebulição de sentimentos, teve uma série de características físicas mesmo e emocionais, como se aquilo tudo tivesse saindo dele. Passado essa fase, ele ficou muito mais equilibrado. Então, é importante a gente entender que, se por um acaso a pessoa quiser, o nosso cliente, se ele quiser ser tratado com uma dose única, e se por um acaso a gente, em algum momento, achar que pode ser feito, a gente pode fazer, não tem problema, mas pode acontecer alguma exoneração. Exoneração são sintomas que aparecem quando o organismo está fazendo a sua limpeza, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas é importante que as pessoas saibam que a homeopatia, ela traz, por fazer essa limpeza, ela traz alguns efeitos colaterais, vamos dizer assim. Mas a palavra não é efeito colateral, a palavra é exoneração, exo, colocar para fora, né? Botar no compartilhamento aqui, eu preciso saber fazer sozinho. Ah, tá. Ah, entendi. Ok. Então, a exoneração, como eu falei agora, é uma manifestação, uma resposta do organismo de que a cura está se processando. Ela parece de uma forma reativa. Muitas vezes a pessoa pode entender que ela está piorando. Nossa, você me deu uma coisa para eu tomar e está acontecendo... Tem um caso de uma cliente que ela tinha muita dor óssea, tinha dores ósseas terríveis. Ela vinha torta, vinha mancando. Aí ela falou, bom, passado um tempo, comecei a sentir melhora. Mas eu comecei a ter coceira. Eu falei, tudo bem. Depois ela voltou e ela começou a me telefonar desesperada, porque ela tinha coceira, não era só numa parte do corpo, era no corpo inteiro. Então, a gente começou a entender que isso era uma reação de exoneração, que o corpo estava eliminando. Lembrando que a pele é o nosso bichão. Então, a gente precisa entender isso perfeitamente. Tem pinta, tem ruga, tem... ruga não, como se diz? Pinta, a verruga, lembrei. Verruga, pinta, então, é por lá que está saindo alguma coisa que não estava bem dentro do organismo. Ah, eu vou lá no dermatologista e vou tirar. Tá bom, você pode tirar, mas ela vai aparecer em outro lugar. Ou ela vai introjetar, e se ela introjetar,
aí a coisa pega, porque ela vai para um órgão interno, vai começar a caminhar, vai introjetar e ela pode virar uma outra doença, né? Tomar um pouquinho de água. A exoneração e o agravamento. Qual a diferença entre os dois? A exoneração é o que eu falei agora, né? E o agravamento é a manifestação de uma doença conduzindo a um mal mais profundo, atingindo os órgãos vitais, cada vez mais vitais. E ela acontece pela linha supressiva. Você suprime, porque tem um problema de pele, toma lá um corticoide, ou toma um anti, alguma coisa, e aí, eu estou boa, sarei. Por exemplo, casos muito comuns hoje estão aumentando no Brasil, em Ribeirão Preto, né? Eu já trabalhei com prevenção às DSTs. A sífilis, por exemplo, está aumentando de uma forma estrondosa. Então, eu vou lá, tomo um antibiótico, eu sarei, tudo bem. Só que o professor Moreno, que é o responsável pelos livros que a gente estuda, diz o seguinte: você pensa, porque essa doença foi suprimida e ela vai para um órgão vital e ela vai prejudicar daqui a algum tempo. Então, a pessoa que, por exemplo, que toma o antibiótico, bezetacil, ela sarou, depois, lá na frente, essa sífilis pode se transformar num glaucoma, que não tem nada a ver. Aí a pessoa vai se perguntar, nossa, passado o tempo, eu estou com glaucoma, agora eu sabia, não, mas aqui não tem mais nada, isso aí agora é outra coisa, não tem nada a ver. Gente, vamos prestar atenção, o nosso corpo é uma coisa só. Nós precisamos perceber e entender que o corpo humano, ele é uma coisa só, está tudo ligado. Então, não podemos, de forma nenhuma, entender o nosso corpo humano como algo que está separado. O olho está ligado no globo ocular, que está ligado no cérebro, que está ligado no fígado, no pulmão, no baço, no pâncreas, no rim, em todas as partes do nosso corpo. A gente tem... não pode se esquecer, né? Tem um livro que me foi emprestado e agora, não sei se a pessoa já veio buscar de volta. Eu vou mostrar para vocês. O livro ainda está aqui, a pessoa não levou embora ainda, mas é um livro maravilhoso. É um parênteses que eu estou abrindo aqui. Chama-se Limpeza do Fígado e da Vesícula. Esse livro, todas as pessoas deveriam ter na sua casa, porque ele é de Andreas Moritz. Porque esse livro ele mostra que muitas doenças mesmo que a gente tem, são provocadas por intestino, fígado, rim, pâncreas, sujo, pelo tipo de alimentação, pelo tipo de hábitos que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida, e os órgãos ficam sujos. A ideia de quantas pedras são eliminadas quando a gente faz a limpeza do fígado e da vesícula é maluco de ver, sabe? É muito, muito, muito complicado de ver. E a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Então, falando em saúde, né? Então, a gente está falando disso aqui agora. Agora, voltando a compartilhar, deixa eu ver, eu acho que eu aprendi a compartilhar. Não está ouvindo? Não está ouvindo? Está sem som? Um minuto. Cadê o Fábio? Aqui. Não está ouvindo? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Mas eu não te ouço. Aconteceu alguma coisa no som. Eu não estou ouvindo. Fala, Fábio, alguma coisa? Não estou ouvindo. Só um minuto. Pediu para fazer... Alô, pode falar, Fábio? Não. Mas eu vou continuar falando a palestra, tá? Ok? Tá? Eu vou continuar falando a palestra e as pessoas provavelmente devem estar ouvindo, né? Ok. Ok. Pessoal, dê um ok aí se vocês estiverem ouvindo, por favor. Dê um ok aí, por favor. Tá bom? Todos.
Vamos lá. Falando da cura, como nós estávamos falando, vamos falar de Hering. Hering, ele criou 4 conceitos da forma de cura. A cura, ela se faz de dentro para fora, quer dizer, do órgão mais interno para o órgão mais externo, observando as pessoas e os clientes e as pessoas que se ofereceram para tratamento. Foi assim que ele descobriu. Então, a primeira forma de cura é de dentro para fora. A segunda é da doença mais atual para a doença mais antiga. Pode acontecer em algum caso que a pessoa não esteja mais sentindo agora isso que ela está sentindo, mas ela volta a sentir uma coisa que ela sentia há alguns anos atrás. Isso significa melhora, ok? Outra forma, que seria do centro para as extremidades. Então, eu estou com uma dor no estômago, agora está me doendo meu cotovelo. Ótimo, parabéns, você está melhorando. E de cima para baixo, me doía a cabeça, agora está me doendo lá o joelho. Ótimo, vai sair para o pé. Então, vamos aguardar que essa coisa vai embora. Então, são os 4 sinais de que a pessoa está melhorando. Todo mundo deu ok aí? Todo mundo dizendo que está ouvindo? Ok, a ginasta está dizendo que todo mundo deu o seu ok. Outras formas de tratamento, que também a gente conversou bastante lá no WhatsApp, né? Sobre o nosódio, sobre isoterapia, hemoterapia, os florais, urinoterapia. Estou falando isso em humanos, né? Mas pode ser feito também em outros reinos, né? O nosódio pode ser usado na agricultura, a isoterapia também. A hemoterapia, em alguns animais, então é extraído uma determinada quantidade de sangue da veia e é injetado no músculo. É uma forma de tratamento e algumas pessoas usam quase que como uma vacina, né? Existe um médico, agora eu não me lembro o nome do médico, ele falou que alguns anos atrás ele vinha aplicando, assistindo no YouTube, e foi fantástica a palestra desse médico, o vídeo. A urinoterapia também é alguma coisa que vem trazendo algumas contribuições, e é importante demais a gente falar a respeito. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Da dosagem, da potência, sim, já contei a história. Ok. Então, vamos passar para o próximo slide. Eu gostaria que vocês observassem esse slide, que para mim é motivo de orgulho. Esse slide ele se trata de mostrar esses pontinhos vermelhos no mundo. São onde tem pontinho vermelho, tem homeopata. Seja da linha médica, seja da linha terapêutica. Então, vejam que maravilha, né? E aonde brilha, que tem os pontos brancos, quando a gente entra no site, a gente vê isso em movimento. É onde tem mais quantidade. Agora, gente, vamos dar uma olhada no Brasil para vocês perceberem que a quantidade de terapeutas homeopatas e de homeopatas que tem só no Brasil já é quase a totalidade do que tem no mundo, né? Então, é fantástico isso, é maravilhoso, né? Falando agora, né, das plantas, né? Melhoria no estado de saúde traz independência e alegria em qualquer ser vivo. E nas plantas, o que ela traz? Aqui eu trouxe um quadro que fala de como funciona a saúde da planta. Ela tem fatores bióticos, que são as pragas, as doenças, e tem fatores abióticos. Tá. Agora sim. Fatores bióticos, as pragas, as doenças, e os fatores abióticos, que são a seca, o alagamento, algum problema que aconteça, alguma intempérie, e isso tudo provoca na planta um desequilíbrio no seu princípio vital. O que acontece? Acontecem 2 situações. Ou a planta ela não recebe nenhum tratamento e ela se desequilibra e morre, ou então ela recebe o tratamento homeopático e ela consegue adquirir energia para que ela possa se recuperar
naturalmente. Então, é assim que funciona o organismo, né? Seja no caso da planta, dos animais, é a mesma coisa. Essa é uma frase do Einstein, que diz que nenhum problema pode ser resolvido no nível de consciência em que ele foi criado. Então, por exemplo, a homeopatia é uma leitura que se faz num outro nível de consciência para que a gente possa tratar das pessoas e dos seres e tudo mais. Agora, nós vamos falei do presente já, e eu gostaria de saber, nesse momento, nós vamos interromper um pouquinho aqui o compartilhamento para responder as questões dos amigos do Facebook que tinham feito, né? Eu vou começar com aquelas questões anteriores, né, que eu tinha já anotado, e aí a gente vai tentar entender uma maneira, talvez com a Gi, depois das outras perguntas serem copiadas, que estão aqui, a Gi também está acompanhando, né, Fábio? Então, ela pode, de alguma forma, pegar as demais perguntas. Você está me ouvindo bem, Miriam? Pergunta para mim. Posso continuar, Fábio? Está me ouvindo bem? Posso falar sobre as questões do... Sim, sim. Quero saber se você está me ouvindo. Tudo bem? Eu vou responder. Pode continuar. Tá, ok. Então, o Cleverson perguntou sobre lá no WhatsApp sobre efeito zigue-zague. Cleverson, eu tentei encontrar... É lógico que a gente está aprendendo junto com vocês. Tem bastante coisa, vou falar para você. Eu tenho aqui, vou te mostrar os livros. Detalhes homeopáticos de Eliette Fagundes, os 3 volumes. Eu tenho aqui os miasmas, de José Alberto Moreno, que é o esposo de professora Eliette. Eu tenho Homeopatia Fácil, que também trata das doenças, né, dos seres humanos, também trata das plantas, das catástrofes. Esse também é de José Alberto Moreno. E ele fala do decálogo, que são os 10 mandamentos do homeopata. Tem sobre as doenças agudas. Esse também é de Bernardo Wisnowski, né? E tem a Ciência da Homeopatia, que é o livro básico para a gente poder entender alguma coisa sobre a homeopatia. Tem mais lá, mas eu estou só mostrando esses aqui, porque um terapeuta homeopata não é ninguém se ele não tiver livros ao seu lado que lhe possam ajudar ou que ele possa estudar a respeito. Eu procurei bastante coisa, procurei na internet. Na internet também eu encontrei alguma coisa, uma citação de Spinoza, falando sobre as dinamizações em zigue-zague, que diz que substâncias em diferentes dinamizações, ela pode inverter o seu efeito para determinadas características. Só encontrei essa citação, não consegui encontrar o livro do Spinoza, só essa dissertação de mestrado, foi que eu encontrei, e fala na sua página 49. Então, o que eu gostaria de saber de você se, por um acaso, esse efeito zigue-zague se refere a uma linguagem unicamente da agricultura, do que se trata. Eu preciso saber a respeito, porque tem sempre uma outra linguagem semelhante nas outras homeopatias, né? Tem uma outra pessoa que me perguntou sobre a rinite, que eu acabei não anotando o nome da pessoa, mas eu conversei com ela, que eu responderia online, porque ela tem um neto com problema de rinite. Então, o que eu queria falar para você? Existem diversas homeopatias que a gente encontra no caso de rinite e doença respiratória. Só para você ter uma ideia, aqui nesse livro Doenças Agudas, eu encontrei pelo menos 4 páginas que falam dos resfriados, da gripe e da coriza, de 4 a 6 páginas. E eu preciso, de uma certa forma, esmiuçar o caso para poder entender do que se trata, né? De que tipo de sintoma nós estamos falando, mas o que eu posso te adiantar é que normalmente a gente faz o seguinte: a gente procura dar
num primeiro momento, um simillimum momentum, que é o simillimum da queixa, né, da pessoa, para o caso, no teu caso da cliente, é o seu neto, a criança. Tem o simillimum constitucional, que é aquele que é mais próximo da característica constitucional da pessoa. E tem uma calcária, que é uma base que a gente também faça. Então, nesse caso, seria importante você me procurar depois, para que eu possa verificar qual é o tipo de dificuldade, para que a gente possa conversar. Se quiser, a gente conversa depois offline e a gente vê se pode ajudar nessa questão. Mas eu teria imenso prazer de responder para você, né? Em todos os casos, assim, a gente pode até chutar uma tuia, pode chutar um antimônio, um crudo, mas eu gostaria de saber, por exemplo, qual é o caso, né? Também teve uma pergunta sobre radiestesia. A radiestesia e a radiônica, a gente usa também para fazer o diagnóstico de qual homeopatia seria mais adequada, inclusive na questão das plantas, por exemplo, como é o caso que eu vi muita pergunta sobre as pragas e sobre as dificuldades, né? Então, com relação a isso, é muito importante que vocês, se a gente puder, a gente possa conversar a respeito, né, a respeito disso. E outra coisa que eu acho importante também é a forma de apresentação da homeopatia, que eu gostaria de falar. Ela pode ser apresentada em tabletes, em gotas, em glóbulos, em comprimido, que são os grânulos em pó, que já existem na agricultura em pó, em pomada, creme, óvulo, supositório, colírio e outras formas, né? Agora, com relação a essa questão das plantas e da agricultura, eu notei que muitas pessoas acabaram fazendo muitas perguntas e tiveram interesse. Então, eu acabei abrindo uma oportunidade que eu vou apresentar aqui agora, que eu acredito que quem tiver interesse vai ter um bom proveito disso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela aqui, Fábio. É um lançamento de uma consultoria que eu quero oferecer aqui para a turma de hoje, exclusivamente para esse momento. Infelizmente, tem apenas 10 vagas, vocês estão vendo aí. São 12 encontros semanais, online, que a gente vai fazer. E se refere à questão mais específica, que é a questão da homeopatia rural para combate de pragas e todas essas dificuldades que vocês estiverem encontrando, né? São 12 encontros semanais online e o valor de cada encontro é R$200, né? Para as 3 primeiras pessoas que fecharem esse pacote, a gente poderá fazer 3 sessões a mais. Então, a pessoa vai ganhar 15 sessões ao todo e ela vai poder facilitar o pagamento dela em cartão de crédito, boleto, transferência bancária. Por que eu fiz esse pacote? Porque as pessoas, elas precisam de ajuda, e quanto mais a gente puder ajudar nesse sentido, melhor. A gente tem que acreditar, de alguma forma, que a homeopatia é a ciência do futuro. Aqui eu posso falar, eu estou entre pessoas que entendem do que eu estou falando, né? Digamos, ciência do futuro, não. Vamos dizer assim, a forma de tratamento do futuro, ou a gente começa a trabalhar com a natureza, seguindo a linha da natureza, ou a gente está fadado a sofrer problemas. Muitos de vocês têm comentado no WhatsApp, e isso não é segredo para ninguém, está em todo lugar, sobre os agrotóxicos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não vou me estender com relação a isso, porque os grupos do WhatsApp estão aí para falar sobre isso. Então, eu fiz essa proposta. Agora, o Fábio tinha me perguntado se a pessoa quiser fazer um pacote diferenciado para um mês, por exemplo. Ela pode fazer, ela vai pagar um valor diferente, vai pagar apenas R$1.000, mas ela também pode passar pelo mesmo processo de pagamento parcelado,
ou de boleto. Então, a gente está abrindo exclusivamente aqui para esse grupo, para essa noite, essa oportunidade. E mais ainda tem uma outra oportunidade que eu quero dar para as pessoas que estão aqui, que é sobre uma possibilidade do grupo formar um grupo no Facebook. Formar um grupo no Facebook, e esse grupo será um grupo fechado daquelas pessoas que tiverem a consultoria. Por quê? Porque aí, uma vez, além dos encontros que serão semanais, teremos um lugar para discutir as questões específicas, para que possa ficar mais tempo comigo, ter mais outras oportunidades. Eu gostaria também de esclarecer que eu estou muito bem respaldada, tenho uma equipe técnica de apoio logístico fantástico, tenho o apoio aqui do Fábio, e tenho também a equipe dos professores e de toda a bibliografia necessária para se fazer esse trabalho. Então, eu estou abrindo aqui a possibilidade para vocês. Acredito que será uma ótima oportunidade para que nós possamos melhorar a qualidade da nossa agricultura no Brasil. Né? Eu tenho aqui, nesse momento, estamos falando com gente de diversas partes do país, e eu acredito que isso vai ser uma oportunidade muito importante para vocês. E, para mim, a alegria de poder ajudar, de poder ser útil e passar os conhecimentos que eu adquiri. Né? O que eu gostaria de falar também, que é muito importante, eu ia falar uma coisa, eu acabei me esquecendo. Que é muito importante que vocês pensem nessa questão, né, do trabalho, do tratamento, e que um mês é um tempo curto também, muito embora eu diga o valor da possibilidade de fazer um mês, muito embora a gente possa fazer, o resultado ele se torna mais efetivo se nós pudermos acompanhar pelo menos 3 meses. Veja, com uma pessoa, um mês é quase nada. Porque em 15 dias eu tenho que ver qual é o resultado da minha primeira recomendação. Aí depois eu vou esperar até o final do período que a pessoa está usando para poder entender como é que funciona, né? E, então, no caso, se a gente tiver um período mais prolongado de 3 meses, a gente tem condições de ter um acompanhamento melhor. Agora, com relação ao grupo do Facebook, que será específico dessa turma da consultoria, a vantagem é que um vai poder ajudar o outro, vamos poder trocar experiências, eu vou poder aprender com vocês, e isso, para mim, é uma maravilha, porque eu estudo todos os dias. A pessoa que é terapeuta homeopata, ele tem que estudar todos os dias. Mas eu vou aprender muito mais se eu tiver com quem trocar, né? Isso é fato. Vou agora voltar para o Fábio. Gostaria de saber... Está me ouvindo? Está me ouvindo? O Fábio está falando alguma coisa lá. Está me ouvindo? Eu não estou... Você está me ouvindo? Fábio. Eu estou te vendo, mas aqui ele está falando com a Giovana. Pode falar, Fábio, que eu estou te ouvindo. Ah, está me ouvindo? Agora? Pelo outro aparelho. Pode falar. É o seguinte, Sim, pelo retorno, pode falar. Eu posso ler 2 perguntas aqui interessantes? Eu posso ler 2 perguntas aqui? Pode ler. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Ou não? Você está me ouvindo, Miriam? Está me ouvindo agora? Sim. É o seguinte, eu vou ler 2 perguntas que eu achei interessante também aqui. Deixa eu ver aqui. A Gleice Santi, de Cruz das Almas.
Queria saber sobre a teoria miasmática, psoria, psicose e luetismo. As doenças do sangue, cruzas altas. Queria saber sobre a teoria miasmática, psoria, psicose e luetismo. Psoria, psicose e luetismo são formas. Sim, o retorno está chegando, está repetindo, mas eu vou tocar essa resposta. São as formas que o Hahnemann classificou as doenças na forma de apresentação. Então, nós temos assim, ele acabou classificando cada uma das formas de doença, de acordo com a sua gravidade, ele classificou em psoria, psicose, luetismo, cancerinismo, e hoje nós temos, além delas, tuberculinismo e aidetismo, né? Para cada uma dessas doenças, é a maneira como se manifesta cada uma dessas características na pessoa, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma doença para que vocês entendam como que ela funciona. Porque ela vai funcionando no seu grau, vai aumentando a gravidade. No caso da psoria, nós temos uma sarna, por exemplo. No caso da psicose, ela já se agrava da sarna para uma gonorreia. No caso do luetismo, a sarna e a gonorreia desaparecem e surge uma sífilis, que é uma coisa um pouco mais complicada. No caso do cancerinismo, vem o câncer, né? Do tuberculinismo, vem a tuberculose e depois a AIDS. Então, a gente vai observando que, conforme vai sendo a classificação da doença, vai ficando uma doença mais difícil. A Constituição, e ele tem aqui uma tabela de que como que os nosódios que aparecem para cada uma dessas doenças. Os nosódios são aqueles que são utilizados para se cuidar dessas doenças. Então, no caso da psoria, que é a sarna, é o psorino. E o psorino é um nosódio que é retirado da própria cultura da sarna. Então, por exemplo, quando existe uma pessoa que está tomando psorino, ela está tomando para equilibrar alguns sintomas que são mais leves. A pessoa tem uma ligeira perturbação, ela tem, digamos assim, uma doença que não é tão grave, né? Em algum momento, ou é uma dor leve. Então, ela trabalhando uma perturbação mental leve, ela trabalhando com o psorino, de alguma forma, ela vai melhorar a sua condição. Se ela tiver, por exemplo, uma gonorreia, que é algo mais agravante, ela vai ter que tomar um medorrino. O medorrino é a cultura que é extraída da gonorreia. Então, é importante que a gente saiba, porque aí a pessoa está um pouco mais complicada, ela pode ter, vamos dizer, até um corrimento vaginal, ela pode ter um catarro. Isso daí é no corpo inteiro, essa é uma característica, isso é classificado como característica. Psicose, psoria, psicose, luetismo, cancerinismo, são características das doenças. E daí, cada vez, agravando mais. Eu estou olhando aqui no material porque é importante demais que eu acompanhe para poder falar a coisa certa, né? Depois vem o luetismo, que é a psoria mais a psicose. E ele é um pouco mais complicado, então aí a pessoa começa a ter um cisto, alguma coisa assim. No cancerinismo, ela já vai ter um tumor. Não é um cisto pequeno, é um tumor. Então as coisas vão piorando. E o carcinosismo é a própria cultura do câncer, né? Depois vem o tuberculinismo, que é o tuberculino, que é retirado do bacilo de Koch e de outros bacilos. Então, a gente está vendo aqui que tem
conforme o caso, a coisa vai se agravando mais, né? E isso é fruto daquilo que eu falei lá no começo, que toda vez que se suprime uma doença, ela vai causar uma outra pior. Então, quando eu vou tratar a pessoa homeopaticamente, a pessoa, a planta, seja lá como for, eu tenho que partir do que está acontecendo agora e ir, como diz a minha professora, descascando a cebola, ou seja, retirando de fora para dentro, primeiro, todas as toxinas, todos os problemas que são causados pela própria uso de medicamento, de corticoide, para que eu possa chegar no núcleo dessa pessoa e ir curando até chegar na psora. Então, eu tenho que partir do aidetismo para o tuberculinismo, para o cancerinismo, para partir para a psicose e para a psora. Isso são termos técnicos. Isso que a amiga pediu para esclarecer, são termos técnicos da conversa de quem já estuda homeopatia. É importante isso. Eu estou tentando esclarecer, mas para nós todos tem que estudar essa tabela e entender todos os dias, porque tem psicose luética, tem psora psicótica e por aí vai. A gente vai... os casos são os mais variados possíveis, né? Agora, a medicação miasmática, no caso da psora, é o sulfur. No caso da psicose, é a tuia occidentalis. No caso do luetismo, é o mercúrio solubilis, que a pessoa vai usar, né? No cancerinismo, é o cônio maculato, né? No tuberculinismo, o fósforos. Mas, além disso, tem que prestar atenção naquilo que eu falei. Qual é a constituição da pessoa? Pode ser carbônica, fluórica ou fosfórica. E nós precisamos verificar olhando no biotipo da pessoa, olhando a característica física dela, né? Os dentes, a língua, o formato de abrir o braço, se a língua dela tem marcas ou não, se tem marcas nas laterais, ela é uma fluórica, né? Então, essas são as características que a gente tem que observar quando vai atender uma pessoa, né? E é isso que eu respondi. Se ela quiser mais alguma informação, depois eu posso passar o material, porque é bem ampla a pergunta que ela me fez. Eu tentei responder. Talvez algumas pessoas não tenham esse conhecimento, mas essa pergunta que ela fez é de alguém que já começou a estudar. Achei ótimo. Parabéns pela pergunta. Né? Miriam, foi excelente a resposta. Foi excelente a resposta. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Miriam? Coloca o fone de ouvido. Está me ouvindo? Oi. Tem outra pergunta legal aqui. Acho que essa é a última, porque a gente está quase 1h30 já de palestra. Eu acho que essa pergunta básica. O Elcio Mota perguntou, por favor, desejo saber como se define qual a CH ideal. Essa é a última, porque a gente está quase 1h30 já de palestra. Mas essa pergunta básica. O Elcio Mota perguntou, por favor, desejo saber como se define qual a CH ideal. Como se define o pH ideal? Como? O CH? A centesimal, ele está se referindo? Ah, tá. Eu vou responder de uma maneira muito simples. Eu aprendi isso lá na escola e, para mim, tem sido a minha mola mestra. O CH ideal é aquele CH onde você começa pequeno. Vou fazer uma comparação com a sua casa, com a sua comida. Quando você vai temperar a sua comida, você coloca quanto de sal? Você já coloca de uma vez tudo de sal ou você vai salgando aos poucos? É a mesma coisa no nosso caso da homeopatia. Quanto mais baixa a homeopatia, menor o risco que eu corro de atender essa pessoa, ou essa planta, ou essa praga, e poder ter um resultado satisfatório. Tem a demora, mas qual é a vantagem que eu tenho com relação a isso? Eu não erro, eu não incorro em erros. Se eu trabalhar com centesimal baixo e aos poucos eu for subindo e verificando o resultado, eu tenho uma certeza maior do que se eu trabalhar com uma centesimal um pouco maior e eu já for
direto para esse caso da centesimal grande, porque eu posso, por exemplo, causar um mal-estar na planta, um mal-estar no ser humano, e eu acredito que é dessa forma que nós devemos trabalhar. Às vezes as pessoas lá no espaço de atendimento não têm muita paciência, mas quando eu sento lá com ela na sala, a primeira coisa que eu falo, olha, o meu tratamento ele é um pouco mais demorado, mas ele é lento, gradual e efetivo, porque eu preciso trabalhar com a pessoa dessa maneira. Se eu não trabalhar dessa maneira, para mim não funciona, porque eu vou ter o controle do que eu estou fazendo. Vou ter a certeza do que eu estou fazendo, né? Então, eu começo com CH baixinho para depois eu ir aumentando. E é isso. Mais alguma questão, mais alguma pergunta? Eu começo com CH baixinho para depois eu ir aumentando. Miriam, acho que não, a gente já é 9h31 já, 21h31 da noite, acho que deu 1h30 de palestra aproximadamente, eu acho que foi muito legal. Eu quero dizer que eu converso com a Miriam há cerca de 2 meses, né? É uma profissional muito competente, eu recomendo muito a consultoria dela. Quem quiser fazer consultoria com a Miriam, tem um botão aqui embaixo, né, escrito quero fazer minha consultoria agora, é só clicar e você vai ser encaminhado ali para o carrinho de compra e você vai conversar com ela no WhatsApp, ou ela vai deixar o número aqui nos comentários, né, para você conversar com ela, ok? Ok, Miriam? Agora é só clicar, você vai ser encaminhado ali para o carrinho de compra e você vai conversar com ela. Eu vou pedir a Miriam também que depois, quando tiver mais tempo, responder as outras perguntas aqui, Miriam, na área dos comentários, aqui embaixo. Ok? E depois eu vou passar o número também do WhatsApp lá do nosso grupo, né, da homeopatia, não é isso? Para o pessoal acompanhar. Ok. Sim, ok. Pode ser. Tá? Sim, pode ser. Sim, ok. Tem mais alguma coisa, Miriam, para falar? Eu pediria suas conclusões finais aí da nossa palestra. Tem mais alguma coisa, Miriam, para falar? Eu pediria suas conclusões finais aí da nossa palestra. Ok, as conclusões finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Novamente, vou dizer que as pessoas que estiverem interessadas em fazer a consultoria, será um prazer atender a todos. Para mim é muito importante essa oportunidade, porque eu vou aprender junto com vocês. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Fábio e à Universidade Orgânica pela excelente oportunidade de me permitir passar esse conhecimento fantástico que é o conhecimento da homeopatia, né? Porque a gente aprende, mas a gente precisa praticar. E a única forma de praticar é continuar trabalhando, né? Trabalhando, atendendo as pessoas, e assim a gente aprende. Gostaria de agradecer também a minha equipe técnica, fantástica, que agora o Inácio, o Roberto Inácio, que me apoiam, que são a minha família, e que tem me ajudado muito aqui nessa parte logística. E, demais, eu estou aqui à disposição, lembrando que o carrinho ficará aberto por uma semana. Quem tiver interesse, estou aqui com o peito aberto, à vontade para poder conversar com vocês e tudo mais. E o grupo no Facebook, quando se fecharem as 10 vagas, nós abriremos esse grupo, o grupo fechado que fará essa troca de informações, ok? É isso, muito obrigada e meu boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. A Miriam vai responder as perguntas lá na sala virtual, ok? Boa noite. Espero que vocês estejam gostando da palestra. A Miriam vai responder depois as perguntas aí no final, tá bom? Na sala virtual, a Gi vai deixar o link do e-book lá na área dos comentários também na sala virtual, ok? Muito obrigado aí
São mais de 30 pessoas que ficaram firmes com a gente até agora, não é? Não é fácil, 1h30 de palestra aí, a gente conversando. Apesar dos problemas, a gente vai aprendendo também, né, com os problemas que deram aí. A gente vai só aperfeiçoando a palestra, ok? Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Não é fácil, 1h30 de palestra aí, apesar dos problemas, a gente vai aprendendo também, né, com os problemas que deram aí. A gente vai só aperfeiçoando a palestra, ok? Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tchau.